24, de 1 a 7, depois 14 a 25. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu gosto muito de pregar no Antigo Testamento. Aliás, eu gosto do Antigo Testamento. Eu sempre preferi o Antigo Testamento, né? Quando eu li a Bíblia, me sentia mais atraído pela leitura do Antigo Testamento do que do Novo. Talvez por eu ter o nome de um profeta do Antigo Testamento, então isso já, né, de alguma forma, despertava um interesse, né? O Lucas, por exemplo, prefere o Novo Testamento. Não, o Lucas tem o nome de evangelista e tal, já, né? Mas, depois, mais tarde, estudando, né, aprofundando na teologia, eu compreendi melhor a importância do Novo Testamento, até como chave de leitura do Antigo. Porque quando a gente lê o Antigo Testamento só por ler, sem ter uma referência, nós encontramos coisas muito estranhas, né? Certas coisas não fazem muito sentido. Quando a gente lê a partir do Novo Testamento, a partir da obra de Jesus Cristo, a partir daquilo que Deus realizou através de Jesus Cristo, aí a coisa muda de figura, não é? Aí tudo adquire um novo sentido, uma nova chave de leitura. Mas é inegável que o Novo Testamento tem cenas e experiências muito ricas, né? Esse final do livro de Josué, capítulo 24, né, o último capítulo de Josué, lembra muito aquele final desses filmes épicos, esses filmes de guerras antigos, né? Aqueles grandes exércitos se encontram assim em campo aberto, né? Tipo assim, Senhor dos Anéis, né? Esses Kingdom, esses nomes assim que tem, né? Grandes batalhas de exércitos. Aí quando tudo se resolve, né? Quando o bem vence o mal, quando o príncipe vai pedir a mão da princesa, né? Quando tudo chega àquele final que se espera, então acontece aquela grande reunião, aqueles batalhões, né? Se estendendo assim pelo campo, né? E ali acontece algum tipo de solenidade, algum compromisso é assumido, alguma coisa acontece ali, naquele momento, né, no final do filme. Então, o filme termina ali. Então, o livro de Josué, que é um livro épico, né, um livro que conta uma saga de como um povo, depois de ter atravessado o deserto durante 40 anos, chega a uma terra que era uma terra prometida por Deus, né, como ele toma posse dessa terra. Em algumas situações de muito conflito, de muito confronto, né, conflitos sangrentos, em outras situações mais tranquilas, em outras até cenas até cômicas acontecem, né? Mas o fato é que esse povo então consegue encontrar o seu espaço na terra de Canaã, a terra prometida. E quando esse processo então se estabiliza, ele conclui, o comandante desse povo, Josué, convoca uma grande assembleia. Então todo Israel se reúne na cidade de Siquém. A cidade de Siquém era já há muitos anos, já na época, né, já era há muitos anos uma referência para aquela região. Siquém, segundo os arqueólogos, tem 4.000 anos de fundação. E hoje ela é conhecida até por um outro nome. Siquém é uma cidade palestina, chama-se Nablus. Nablus, né? Um nome árabe, mas de origem grega, porque quando os gregos estiveram na Palestina, aquela cidade estava lá deserta, toda em ruínas, aí eles resolveram fazer uma cidade nova no lugar. Cidade nova
Em grego é Neápolis. Neápolis. Os gregos fizeram uma cidade nova na Itália também. Né? Nápoles. Né? Uma cidade lá na beira do Mediterrâneo. E fizeram uma cidade nova na Palestina. Só que em vez de Nápoles os árabes usaram o nome de Nablus. Mas essa cidade estava exatamente no lugar onde era a antiga cidade de Siquém. Tanto que o Estado de Israel não chama Nablus de Nablus, eles chamam Nablus de Shechem, o nome hebraico da cidade. Mas o fato é que era uma cidade especial, uma cidade inclusive, para onde as pessoas podiam fugir caso tivessem cometido algum crime. É uma cidade de refúgio. No sistema penal dos tempos bíblicos não tinha penitenciária, não tinha cadeia. Boa parte dos crimes era punido com a vida. Né? Então, se alguém, por exemplo, se envolvia num assassinato, alguma coisa, podia ser até acidental, mas a família do morto podia se vingar daquela pessoa, tinha direito à vingança daquela pessoa. Então, o que ela tinha que fazer? Ela tinha que fugir para uma cidade que era uma cidade de refúgio. Lá, ela não podia ser assassinada. Lá, ela tinha garantia de vida. Essas eram as cidades de refúgio de Israel. Não é? Siquém era uma dessas cidades. Além de ser também uma cidade levita. Os levitas não tinham terra, né? A tribo de Levi não tinha terra entre as tribos de Israel. Na distribuição de terras de Canaã não tinha terra para os levitas, mas eles tinham direito a algumas cidades. Siquém era uma cidade levita, pertencia aos sacerdotes, era o direito deles. Então era um lugar muito especial. E é para lá então que Josué convoca uma grande assembleia do povo de Israel para tomar uma grande decisão. Todos nós sabemos que o povo de Israel veio lá da Mesopotâmia, lá daquela população onde hoje lá é o Iraque, né, onde tem o rio Eufrates, o rio Tigre e tal. Vieram de lá e eles vieram adorando os deuses daquela região. Mas Abraão encontra-se com um Deus que o chama então para conduzir a sua família para aquela terra, né? Ele faz grandes promessas, não é? Então Abraão se diferencia dos outros irmãos dele, dos primos, de toda a família, e passa a adorar um Deus único. Esse Deus, então, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, passou a ser, então, o Deus do povo de Israel. Certo? Eles, mas assim, havia muito, né, naquela região, deuses da fertilidade, deuses que eram pequenas estátuas, amuletos, coisas que as pessoas guardavam em casa. A própria mulher de Jacó, Raquel, quando Jacó casou com ela e a trouxe para a terra de Canaã, ela levou com ela um oratório que ela tinha, cheio desses deusinhos, desses santinhos que ela tinha, né? Pegou o oratório da família e trouxe com ela. Quando o pessoal deu falta das imagens, então, ficou todo mundo correndo atrás de quem foi que pegou. E ela arrumou um jeito lá, dizendo que não foi ela, mas que não podia revistar a bagagem dela também. Então, acabou ela trazendo. Eram coisas do dia a dia, eram coisas da cultura, da religiosidade popular do povo de Israel. Faziam parte, né? Do Deus para ter boa colheita, para o rebanho dar crias, né? sem problema, coisas da vida agropastoril, né? Que eles viviam.
havia também o famoso Deus Baal, né? Deus Baal, ele tinha um formato de uma coluna roliça, ou seja, era um Deus de formato fálico, também ligado à fertilidade, evidentemente, e a outras questões que a fertilidade tem a ver, né? Tinha grandes festas, eram festivais assim, onde os jovens e as jovens principalmente se apresentavam, né, para exercitar a fertilidade, né? Então eram coisas que aconteciam na adoração a Baal e que eram inclusive condenadas na Bíblia também. Mas o fato é que esse povo então está reunido e Josué começa então a contar a história desse povo. Ele resgata toda a trajetória, tudo que aconteceu na vida desse povo até eles chegarem naquele ponto. Depois de atravessarem o Mar Vermelho, depois de atravessarem o Rio Jordão, que eu recordei com vocês no domingo passado, aqui eles estão no ponto de chegada, e ele faz uma grande reavaliação da caminhada desse povo e coloca uma questão: qual é o nosso Deus? Depois de tudo isso pelo que nós passamos, depois de todos os desafios que nós superamos, depois de tudo que a gente alcançou, quem é o nosso Deus? Essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer de vez em quando na nossa vida. Quem é o nosso Deus, no fim das contas? Especialmente nesses tempos em que o próprio conceito de Deus tem mudado muito, né? Tempos da pós-modernidade, não é? Aqui tem algumas ilustrações tradicionais, né, de Deus, é um Deus oriental, né, que não é bem um Deus, mas uma figura ligada ao divino, né, figura do Buda. Ali há um desenho representando o Orum, o Deus supremo do panteão iorubá, né, grande referência nos cultos afro, né? A trindade hindu do Deus Brahma, com seus 3 rostos, né? Olha só. E ali o Padre Eterno, né? Aquela figura tradicional da nossa iconografia católica, né? Um Deus com aquele triângulozinho na cabeça, né? Representando a trindade, né? Aquele velho barbudo, etc., né? Nós, como protestantes, a gente não é muito chegado a essas representações da divindade, né? Mas elas estão aí no nosso imaginário, fazem parte da nossa cultura. E no meio aqui, um Deus muito popular, muito conhecido, muito adorado, eu diria, né? Que é Mamon, representado por essas moedas de ouro, né? Esse Deus aqui tem muitos adeptos, né? E é muito poderoso, né? Então são os deuses que a gente encontra na nossa cultura, no nosso ambiente, na nossa vida. Há outros deuses, né? Além desses deuses aqui tradicionais, metafísicos, né? Há o Deus da autorrealização. Eu passo a ser o meu próprio Deus, não é? Tudo que eu faço para a minha glória, não é? A pessoa pode se endeusar, em maior ou menor grau. Se for uma celebridade, então, se for alguém assim, de projeção global, lá com bilhões de seguidores nas redes sociais, mais ainda, ela se torna algo assim meio divino, né? Maradona tem uma igreja lá na Argentina, né? Virou um Deus, né? Mas não precisa chegar a tanto, né? Às vezes nós mesmos nos adoramos de tal forma que nos tornamos deuses de nós mesmos. E isso tem um nome até bonito, até uma coisa muito recomendada, se chama autoestima, né? Autoestima.
levada, claro, né, a extremos, né? Nada contra a autoestima. Nada contra a autoestima. Né? Mas a autoidolatria que é um problema, né? Muitas pessoas têm idolatria pelo poder, né? O poder. Às vezes não nem faz tanta questão do dinheiro, mas o poder de influenciar na sociedade, no mundo e tal. Aquele desejo que a sua palavra tem impacto assim. Né? Pessoas vivem por conta disso. Né? Dessa projeção na política, nas redes, nos ambientes e tudo. Né? Então, há muitos deuses mais novos, deuses mais sofisticados, mais sutis. Eles não são representados por uma estatuazinha, eles não têm um aspecto físico palpável, mas ele está bem estabelecido aqui na cabeça das pessoas. E aí a gente precisa, então, se perguntar, quais são os nossos deuses? O que eu adoro? O que eu adoro? Né? Santo Agostinho diz, a pessoa é aquilo que ela ama. Eu sou aquilo que eu amo. E o que eu amo? Porque também, conforme o Deus que eu vou seguir, a minha vida e a vida das outras pessoas vai sentir as repercussões, as consequências dessa minha adoração. Josué reconhece que no meio daquele povo que estava ali, aquele povo vitorioso, aquele povo ali reunido, haviam vários deuses ali espalhados entre as pessoas. O Deus Javé, o Deus que promoveu a libertação do Egito, que conduziu pelo deserto, que levou a travessia do Rio Jordão, que comandou a conquista da terra prometida, que realizou a sua promessa, estabelecendo o seu povo ali. Esse Deus não era unanimidade no meio do povo, não era. Haviam outros deuses concorrendo ali. Então ele resgata a história do povo e diz, olha, vocês estão aqui vitoriosos, comemorando aqui nessa grande festa por causa desse Deus aqui. Ele até faz um desafio, porque ele diz o seguinte, agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito e sirvam ao Senhor. Mas, se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, né? Ora, eu e minha casa serviremos o Senhor. Josué 24:15, versículo que muitos de nós vimos, né? Crescemos vendo pendurado na parede, né? Toda casa de evangélico antigamente tinha, na casa da minha avó, tinha lá um quadrinho feito de gesso, eu acho, escrito lá, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ficava bem na parede da sala. Tinha quadrinhos, tinha, né, bibelôs, tinha coisas, assim, colocar à mesa, tinha toalha de pano de prato, tinha de tudo, né? Com esse versículo, Josué 24:15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É essa a escolha que nós somos convidados a fazer. Convidados não, desafiados, porque inclusive o próprio Josué desafia o povo. Ele diz assim: vocês não poderão servir o Senhor, porque é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a transgressão e os pecados de vocês.
Se abandonarem o Senhor e servirem deuses estranhos, ele se voltará contra vocês e lhes fará mal e os destruirá depois de lhes ter feito bem. Colocou aqui até uma ameaça, né? A ameaça da ira e da justiça de Deus. Diz, olha, eu estou acreditando muito que vocês vão realmente servir a Deus, não. Não estou acreditando. Mas, vocês estão dizendo, então, saibam, tenham consciência do compromisso que vocês estão assumindo diante desse Deus. Nós precisamos ter essa mesma consciência. Nós precisamos colocar o Senhor no seu devido lugar nas nossas vidas. E abrir mão de outros deuses, caso nós tenhamos outros deuses concorrendo na nossa vida. Porque é importante a gente fazer essa avaliação. É importante saber, olha, a quem eu estou servindo? Não é? A quem eu estou servindo? Há muitos deuses que são impostos, inclusive, para nós. Se você Se você trabalha numa grande empresa, muitas vezes, né, existem conjuntos de valores que cobram de você total lealdade, fidelidade àquela corporação, são os valores corporativos. Então, não, eu tenho que vestir a camisa da empresa, né? Eu tenho que reproduzir o discurso que o meu empregador, o meu patrão me coloca. Eu tenho que, né, acreditar naqueles valores, naquelas coisas, independente de serem verdadeiras ou não. São formas de idolatria, muitas vezes. A gente precisa ter essa consciência, esse cuidado de ver o que nós estamos pensando. De onde que vem aquilo que forma o nosso conjunto de valores? Vem da palavra de Deus? Vem do Evangelho de Jesus Cristo? É coerente com o que Jesus falou? Ou isso vem de alguma ideologia? A própria política, então, pode representar um sistema quase que religioso. Pessoas começam a praticar atos de adoração a determinadas lideranças, a determinadas figuras. Quantas vezes isso já não aconteceu ao longo da história? Não é? De colocar o retrato da pessoa ali, né, num lugar como se fosse um objeto de culto. Isso já aconteceu muitas vezes, a gente precisa ter muito cuidado com isso. O retrato de quem está no poder é o retrato de uma mulher ou de um homem igual a você. Igual a você. Eu não tenho absolutamente nada a mais do ponto de vista espiritual, do ponto de vista transcendente, a mais do que você. Eu tenho mais poder. E pode ser alguém que foi eleito para desempenhar uma função, mas ele é absolutamente humano igual a você. E ninguém é merecedor de qualquer tipo de adoração, de culto, não, de maneira nenhuma. Então, o Deus da Bíblia desafia os nossos deuses. Da mesma forma que desafiou os deuses que circulavam ali no meio do seu povo. Josué fez a sua escolha. E é sempre bom lembrar que Josué também era o nome de Jesus Cristo, né? Yoshua, em hebraico, né? Ou em aramaico. Josué. Ele
exatamente o nome de alguém que fez a escolha de estar ao lado do Deus Criador, do Deus Libertador, do Deus que conduz o seu povo e que vence tudo que aparece pela frente, porque é realmente o Deus vencedor. Então vamos ter essa consciência, vamos ter fazer essa avaliação nas nossas vidas, como o povo de Josué fez ali naquele dia em Siquém, e vamos fazer a escolha certa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém?